Jesus: não convides os teus, mas os pobres, teus amigos e os estropiados. Jesus, ele era bom para criar essas cenas fortes, né, com cores fortes e vibrantes, né? Quando você for fazer um banquete, não chama os teus amigos, vizinhos, colegas, né? Aqueles que você tem certeza que vão te convidar novamente, vão te devolver o convite. Aqueles, enfim, que vão, de alguma forma, você vai receber algo em troca, vamos dizer assim, com esse convite. Mas quando você fizer um banquete, chama os pobres e os estropiados. Mais ou menos isso que o pessoal estava dizendo aqui, né, do videozinho que a gente passou. Ora, mas por que Jesus recomendou isso? Né? Qual a importância? Por que ele fez essa recomendação? Que nós nos preocupássemos quando fizéssemos um banquete com os pobres e com os estropiados. Na verdade, é uma linguagem simbólica. E ele tinha essa coisa de usar frases de efeito, frases fortes mesmo, para que aquilo ficasse registrado com força, que aquilo criasse uma provocação, que aquilo, de alguma forma, provocasse reflexões nas pessoas, que aquilo atravessasse os tempos e chegasse até os dias de hoje. Né? Olha, teve um cara que disse isso há 2000 anos atrás, e a gente está sempre pensando sobre isso, porque foi uma frase de impacto, e realmente as máximas de Jesus eram máximas de impacto mesmo, para atravessar o tempo, para chegar com todo o frescor até o dia de hoje, porque além de tudo, elas trazem toda a verdade da vida por trás de tudo aquilo que está sendo dito. Então, se Jesus fez essa recomendação, é porque ele queria nos mostrar algo. A importância de nós nos preocuparmos com aqueles menos favorecidos, com os miseráveis, com os pobres, com aqueles que você vai ajudar e eles não vão te dar nada em troca. Ora, se eles não vão me dar nada em troca, por que eu vou ajudá-los? É aí que está a questão. Isso vai fazer com que você, para conseguir fazer o que Jesus está propondo, você vai ter que deixar de pensar em si mesmo. Você vai ter que renunciar o seu próprio ego, os seus interesses, os seus condicionamentos, porque a gente foi condicionado a buscar o prazer, as coisas prazerosas. A gente está assim presos ainda nessa coisa do mundo, seduzidos ainda pelas coisas mundanas. Só que Jesus não veio trazer solução para o mundo. Ele veio trazer solução para a alma, que é eterna, para o espírito, que precisa evoluir, que precisa transcender a condição mundana, que precisa despertar a sua condição espiritual, que precisa alcançar um novo estágio. Então Jesus teve um papel voltado para a evolução do ser humano. Agora, como é que a gente vai evoluir se a gente está preso ainda na matéria? Se o nosso comportamento ele fica restrito à busca por interesses voltados para o nosso prazer, para o nosso bem-estar, para o nosso conforto. Então a gente tem que sair dessa letargia, desse sono, né? Dessa hipnose. Tem uma deusa que sintetiza o mundo, que simboliza o mundo no hinduísmo, essa vida do mundo, esse mundo de ilusões, que é a deusa Maya. Maya é sinônimo dessa vida de ilusão que a gente vive. A gente vive no mundo de Maya. E vocês sabem como é que essa deusa é apresentada
em todas as imagens que se tem de Maia, sempre de olhos fechados. Ela vai estar sempre de olho fechado. Porque é uma representação da gente. A gente vive nessa cegueira. A gente não consegue enxergar além da realidade do mundo. A gente quer resolver a nossa vida no mundo. A gente quer ajustar o mundo para que fique confortável, para se realizar nesse mundo. E aí a gente perde tempo, energia, a gente só encontra dissabores, infortúnios, sofrimento. Aí vem Jesus, criando um método para a gente buscar apreço e identificação, não com o mundo, porque o mundo é impermanente, o mundo ele aparece e desaparece, o mundo é ilusório, o mundo é evanescente, nada daquilo que você juntar você vai conseguir manter por muito tempo. E se você juntar muita coisa, na hora que você morrer, também você não vai poder levar. Essa é a natureza do mundo. O mundo é um campo de informações e de aprendizado, só isso. Todo tesouro que você juntar aqui, os ladrões vão roubar e a ferrugem vai corroer. Então ele veio te falar para você buscar tesouros no céu. Olha que linguagem bonita. Que tesouros são esses? É desenvolver o seu espírito, o seu desapego, é desenvolver sua capacidade de amar. Por isso que ele fala, é muito mais importante você se preocupar em doar e fazer um banquete para os miseráveis, porque isso é um exercício para o teu desenvolvimento. Porque quem ganha não é o miserável. O miserável ele vai comer de manhã, de tarde ele está com fome de novo. A gente tem que ajudar, é óbvio. Mas quem vai ganhar muito mais é a gente. Porque isso é um exercício transformador. Porque para você agir em prol do próximo, sabendo que não vai receber nada em troca, para você fazer isso, você tem que renunciar a muita coisa dentro de você. Você tem que abrir mão de muita coisa. Dos seus interesses, do apego que você tem a determinadas coisas, do seu tempo que é sempre tão precioso, que você quer aproveitar da melhor forma, da forma que seja mais prazerosa para você. Então é uma série de coisas que você vai ter que abrir mão. E é justamente isso. Não tem como você transcender esse mundo sem abrir mão dele. É impossível. E a gente, por não abrir mão do mundo, a gente desencarna e fica aqui. Esse é o nosso sofrimento. A gente fica preso às coisas, às pessoas, ao lugar que a gente mora, ao lugar que a gente trabalha, a cadeira que a gente estava com 80 anos lá balançando, você continua balançando depois que você morre. Porque você não criou intimidade, identificação com nada além da própria matéria. Você fica preso à realidade material. Então qualquer ser iluminado que teve aqui nesse planeta disse essas mesmas coisas. Trabalhou em cima do desapego e da renúncia, do desinteresse que a gente tem que desenvolver por aquilo que a gente tem tanto interesse, tanto apreço. Porque aquilo que a gente tem apreço, aquilo que tem valor para a gente, é justamente aquilo que nos escraviza. Quando ele diz, onde está o teu tesouro, está o teu coração. O que ele quer dizer com isso? Que aquilo que tem valor para a gente é onde a gente está preso. Porque coração é o nosso próprio eu. Né? Todo mundo fala eu, botando a mão aqui, né? Inconscientemente nós sabemos que o eu está aqui. Então onde está o teu tesouro, está o teu coração, ou seja, está você. Se o teu tesouro é um carro, que você lustra lá todo domingo, para dar uma volta na padaria, mostrar para todo mundo e guarda na garagem, você vai desencarnar e vai ficar dentro daquele carro. E coitado do infeliz que comprar esse carro da viúva depois, que vai levar o carro defunto junto. E aí o carro vive dando problema e ele não sabe por quê. Então é isso, gente.
As pessoas, elas ficam tão apegadas à matéria. Por que aquela passagem bonita do homem rico e de Lázaro? Por que Lázaro desencarnou? Lázaro vivia comendo as sobras das mesas do homem rico. O que sobrava, as migalhas, ele juntava e comia. E os cachorros lambiam as suas feridas. Ora, como é que vocês acham que Lázaro olhava para a vida? Como algo agradável? Você acha que ele tinha apreço por alguma coisa? Por absolutamente nada. Então ele foi desenvolvendo naturalmente o desinteresse por esse mundo. Esse mundo não é para mim, eu quero sair daqui. Tanto é que ele desencarnou, o que aconteceu com ele? Foi para os seios de Abraão. Né? E o homem rico, que vivia dando fartos banquetes, né? E comemorações, e festividades, e roupas de luxo, enfim. Um homem que tinha tudo e desfrutava dos prazeres da luxúria, né? De ter muito dinheiro. O que aconteceu com esse homem? Ele desencarnou e ele foi para onde? Com toda a identificação que ele ganhou com essas coisas, vocês acham que ele ia subir? Não. Ele ficou preso a isso. Ficou preso a isso convivendo com as dores morais. Isso é inferno. Ninguém vai estar atacando fogo em você. O inferno é você conviver com a tua própria consciência, com o tempo que você não aproveitou para crescer, para se desenvolver, para aprender coisas novas, para exercitar, para desenvolver as suas virtudes, sua capacidade de amar, sua confiança em Deus, sua coragem, sua humildade, sua serenidade, seu desapego, sua renúncia, sua perseverança. São virtudes que a gente precisa desenvolver para ser uma pessoa virtuosa? Não. Para ser o que nós somos em essência. Porque em essência nós somos isso. A vida, ela provoca a gente para desenvolver aquilo que a gente já era curioso. Então a gente está aqui só para se livrar, para desaprender, para largar, para desapegar. A gente está aqui para se conhecer. Conhecer aquilo que existe de mais maravilhoso dentro de cada um de nós. Que é algo divino, algo eterno, incontaminável, indestrutível, perfeito. Vocês não podem pensar que são imperfeitos. Tem doutrinas por aí que ensinam isso. E eu sou radicalmente contra. Como é que Deus, sendo perfeito, cria algo imperfeito? Se ele criou algo imperfeito, ele, portanto, é? E poderia Deus ser imperfeito? Jamais. Então a perfeição faz parte da nossa essência. Nós já somos tudo que precisamos ser. A gente precisa se livrar do que a gente não é. E criou identificação. A gente criou identificação com o ser egoísta. Porque a gente vive nas sombras, na ignorância, na escuridão. A gente é regido pelo medo e pelo desejo. São os dois componentes que movem a consciência da humanidade. O medo e o desejo. E como é que se resolve medo e desejo? Só com conhecimento. Porque o que você conhece, você não teme mais. E por não temer, você se liberta. E quando você se liberta, você não precisa desejar mais nada. Você já tem tudo. Então a gente deseja as coisas como um atenuante para o nosso desconforto, para as nossas angústias. A gente tenta buscar no mundo, nas pessoas, nas coisas, meios de buscar um conforto. O conforto está dentro de você. Você busca fora, você é. Isso que é ridículo. A gente não se tocou disso ainda. Que tudo que você precisa já é você. Você só precisa... O que é autodescobrimento? A palavra descobrir. O que é descobrir?
né? Então, o nosso problema, o nosso autodescobrimento é apenas descobrir aquilo que está impedindo a gente de enxergar o que somos. E nós estamos cobertos por um véu de ignorância, o véu de Maia. O famoso véu de Maia é isso. É o véu da ignorância, do desconhecimento de si mesmo, de não entender o que você é. E por não entender o que você é, você cria identificação com um falso eu, que a psicologia chama de ego, que é um construto mental. Então você cria identificação com um personagem. É esse personagem que nasce, renasce, nasce, renasce, encarna, desencarna, fica aqui, vai para lá, volta para cá. Porque aquilo que existe dentro de você não precisa nascer, encarnar, desencarnar, coisa nenhuma. Então a gente tanto aqui como no plano espiritual, é a mesma Matrix, não muda nada. Você só vai se livrar disso quando entender que tudo isso é ilusão, que o divino já está em você. Mas isso, gente, só buscando, só investigando, só tendo vontade principalmente através da meditação, do silêncio, de buscar boas leituras, especialmente leituras de livros sagrados, livros que até hoje orientam a humanidade. Entendeu o karma? Olha só, um livro maravilhoso que eu recomendo para vocês. Um livro curto, Karma Yoga, do Vivekananda. Quem entendeu o que é você, o que é o karma, o que é a tua vida, o que você está... Por que as coisas acontecem dessa forma e não funcionam? É tão simples. Isso aqui foi escrito por um discípulo de Ramakrishna, que foi o grande santo do século XX lá do hinduísmo. Né? Ele foi um discípulo de Ramakrishna, que também alcançou a iluminação. E escreveu esse livro, escreveu vários, né? Esse é um deles. E eu recomendo. Porque se você entender o que é o karma, você vai entender você. Você vai entender o que é o falso eu. Você vai entender o que é o eu real. Você vai entender o que são as ilusões que envolvem a condição humana. As ilusões que regem nossa vida. A gente busca tanta coisa quando a gente entende que não tem que buscar nada. É justamente essa busca que nos distancia de nós mesmos. Mas isso já é uma outra história. A gente vai encerrar por aqui. Tá bom, gente?